gente! A gente está de volta depois das férias aí do meio do ano e a gente vai começar mais um episódio do MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. Hoje os destaques são: Atlético e Cruzeiro perderam no Brasileirão Feminino, a Bia Haddad Maia anunciou uma pausa na carreira e a Flávia Saraiva foi campeã geral do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística pela primeira vez na carreira. Fica com a gente que a gente vai falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Esse episódio está sendo gravado na terça-feira, dia 11 de agosto de 2026, e vai ser apresentado por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG. Hoje eu estou aqui com os meninos do jornalismo da UFMG, vou pedir para eles se apresentarem. Isabela, por favor. Eu sou Isabela Fernandes, estudante do 7º período de jornalismo aqui na UFMG. Eu sou Yasmin Veloso, estudante do 7º período de jornalismo aqui da UFMG. E eu sou Nicolas Arruda, estudante do 4º período de jornalismo aqui na UFMG. Gente, estamos de volta. Eu tava com saudade de vocês, né? Tava brincando ali que eu tava ligando o lado do meu cérebro, que é o lado, né, do programa e de cobrir aí os esportes das mulheres. Então, muito bom estar de volta. As notícias desse primeiro bloco aqui não são lá muito boas, mas vamos lá, né, gente? É o que tem hoje, né? Vamos começar falando aí, então, da derrota do Cruzeiro, que perdeu para o Grêmio e tá aí ali no limite, né, da zona de classificação do Brasileirão. Conta pra gente, Yasmin. Sim, Carol, as notícias não são tão boas. O Cruzeiro foi superado pelo Grêmio pelo placar de 2-0 no último domingo, lá em Porto Alegre, no Paço da Areia. As equipes se enfrentaram pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o jogo foi muito desenhado por algumas polêmicas de arbitragem que tiveram, mas basicamente foi um início de primeiro tempo com chances dos dois lados, mas o Grêmio foi mais efetivo. Em um latereio, assim, né, a Dani Barão arremessa a bola para a área e a Leidiane consegue uma finalização, que eu tava até falando com a Isabela antes, que é uma finalização muito inacreditável, ela consegue pegar de primeira e já lançar pro gol, e o Grêmio abre o placar nesse final do primeiro tempo. Na volta do intervalo, logo aos 4 minutos, acontece uma expulsão, então o Cruzeiro fica em desvantagem numérica, e o que acontece a gente sabe que no Brasileirão Feminino não tem VAR. O Grêmio tá num ataque, a zaga do Cruzeiro tá meio aberta, mas tem muitas jogadoras envolvidas na jogada. Então, a juíza expulsa uma atleta que perde a bola um pouco antes, e aí ela tá no meio da jogada, só que quem fez a falta foi outra atleta, e seria uma falta para cartão amarelo, porque tinha outra jogadora ainda que poderia entrar na jogada. E aí ela dá o vermelho direto e pra jogadora que não fez a falta. E aí, na hora, eu acho que fica meio perceptível que foi um erro, porque houve uma reclamação muito acima do que a gente vê que é normal, assim, dentro do futebol feminino, principalmente. Mas o Cruzeiro fica com um a menos, e quando você tá perdendo de 1-0, numa situação que o jogo pode ir ali pra qualquer lado, e aí você tem um a menos, é uma situação de controlar danos, né? Então acaba que depois, em um erro da Vitória Calhau, lá pros acréscimos do segundo tempo, o Grêmio faz o segundo gol, e a zaga já estava toda aberta, então não teve muito o que fazer, a Cláudia não tinha muito como intervir na situação, e o Cruzeiro perde pro 2-0 para um Grêmio, e fica uma derrota muito mais grave pelo fato de que eles estavam ali competindo no mesmo setor da tabela. Então o Grêmio empatou com o Cruzeiro em pontos, mas ultrapassou na tabela. O Cruzeiro ficou no 8º lugar, enquanto o Grêmio subiu ao 6º lugar, ambos com 24 pontos. Internacional e Flamengo também acumulam essa mesma pontuação. Então faltam 2 rodadas aí, só os 8 melhores se classificam, e a gente tá vendo a situação meio embolada para um time que fez uma campanha muito boa no ano passado e que tinha essa ambição de se classificar novamente entre os 8 melhores com mais facilidade do que vem tendo, né? Foi uma campanha difícil, né, Yasmin? Assim, a Sim. gente criou tantas expectativas para 2026, e aí uma sequência, né, de, enfim, muitas jogadoras, né, no departamento médico, o time ficou muito desfalcado, e acho que tem entregado abaixo das expectativas que as torcedoras e torcedores criaram, né? Muito abaixo. Além dessas atletas que estão desfalcando, as 6 atletas que desfalcaram o Cruzeiro por lesão de LCA, a gente teve a Letícia Ferreira, que teve uma lesão no ombro e também teve que passar por cirurgia, então deve se ausentar um pouco dos gramados. E além delas, também as outras jogadoras que estão disponíveis não estão entregando tanto quanto o torcedor esperava. A Bianca Brasil fez um jogo muito abaixo do que ela costuma entregar. A Rafa Leves, que foi contratada para ser essa reserva, essa meia criadora da Gabi Soares, que está no departamento médico, além de não ter mostrado em campo, no último jogo protagonizou uma cena que foi muito decepcionante para o torcedor, porque por causa do lance, que a gente entende que é revoltante, da
arbitragem. Ela entrou em discussão, foi expulsa, voltou a entrar em confusão mesmo depois de expulsa, e aí por causa disso deve pegar um gancho de estar suspensa por alguns jogos, o que pode ser muito importante para o Cruzeiro, né, nessa reta final. Então é uma temporada que tem muitos desafios extra-campo, mas muito decepcionante de maneira geral, assim, para o torcedor. Sim. E a temporada também não tá lá grandes coisas para o Atlético, né? Que perdeu para o Bahia em casa e ampliou aí uma sequência muito ruim no Brasileirão. Conta pra gente, Isabela. Pois é, Carol. Nesse sábado, dia 8 de agosto, as Vengadoras foram derrotadas pelo Bahia por 3-0 na Arena Gregorô, em Contagem, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro A1. Com esse resultado, o Galo chegou a 3 jogos sem vencer na competição. Foi um empate e 2 derrotas. Permaneceu ali na 13ª posição da tabela, com 13 pontos. Uma posição que está estagnada há algum tempo. O Atlético não consegue ali subir. E aí, por um lado, não sobe, mas também não desce. Fica ali preso nesses 13 pontos. Falando um pouquinho sobre o jogo, a gente até comentou que foi um apagão no primeiro tempo, né? O Atlético tomou os 3 gols no primeiro tempo. Aos 9 minutos, a meio-campista Raquel abriu o placar e aos 17 ela ampliou o marcador para o Bahia. E ainda no primeiro tempo, aos 44 minutos, a atacante Roqueline acertou o canto direito da goleira Mike e fechou o placar em 3-0. Então, no segundo tempo, o Bahia mais administrou o resultado e o Atlético acabou não conseguindo reagir. E aí, lembrando que faltam 2 jogos para acabar a primeira fase do Campeonato Brasileiro, aí se classificam para o mata-mata as 8 melhores equipes, então o Atlético já não tem mais chance de classificar nesse momento, não chegará no G8, porque são 2 jogos, contra Grêmio e Flamengo. E 2 jogos difíceis, né? Os 2 times, no momento, estão na zona de classificação, e mesmo se tiver 100% de aproveitamento, né, vai aos 19 pontos e não chegaria aos 24 do Cruzeiro, que é o último colocado no G8. Mas pensando por outro lado também, tentando ver um lado positivo, é que o Atlético é uma equipe que foi promovida à Série A1 em 2025, então eu imagino que no início da temporada, meio que os objetivos ali da gestão do Atlético seria a permanência, não visava de uma forma ir para os mata-matas assim de uma vez, depois de um ano de reconstrução que foi. Então, vai permanecer na Série A1, é meio difícil, faltam 2 jogos, e o Vitória, que é o 17º colocado e o primeiro do Z4, tem 6 pontos a menos. Então, o Vitória teria que ter 100% de aproveitamento e o Atlético teria que perder os 2 últimos jogos. É uma situação difícil, pode acontecer, mas essa permanência aí tá num cenário que estável, assim. Muito provável. Exato, provável. É difícil, né, gente? A temporada de Atlético e Cruzeiro, assim, né? Acho que talvez do Atlético a gente não criou essas expectativas Sim. tão, né? E eu acho que, olhando também por um ponto positivo, é o Atlético na Copa do Brasil, né? Porque acabou que, eu também imagino que esse não era um objetivo traçado, estar nas quartas de final, foi uma classificação inédita na história do Atlético, primeira vez que chegou às quartas de final, e vai enfrentar o Internacional, né? Esses jogos vão ser dia 15 e dia 22 de outubro, e eu acho que acaba virando o principal objetivo do time na temporada. Ainda tem o Campeonato Mineiro também, mas essas quartas de final da Copa do Brasil seria um título inédito e aí, vamos ver, né? O Internacional é um time que também tá melhor colocado, mas será um duelo interessante. Interessante. E o Atlético, assim, esse jogo contra o Bahia, né? A gente estava falando que tudo que tinha para acontecer aconteceu no primeiro tempo. E o Atlético perdendo as chances que teve, o Bahia muito eficiente, Sim. aproveitando todas Sim. as chances. Então foi um jogo um pouco assim, né? De um time muito eficiente e de um outro pouco eficiente, assim, né? Que tinha construído algumas chances, mas, né, não Sim. conseguia. E em jogos assim, ainda mais o Bahia, que é um time muito organizado, a gente estava falando aqui, é um time que também ainda tá na Copa do Brasil, tá indo bem no Brasileiro, tá criando assim, tá fazendo times bons nas últimas temporadas, não pode perder essas chances, é jogo de detalhe. Pois é. Agora, quem não tem, né, decepcionado na temporada de 2026 é o Itabirito, que agora bateu o Taubaté e tá aí nos preparativos para as quartas de final do Brasileirão A2. Conta pra gente como é que tá aí a situação do Itabirito, ô Nicolas? Então, Carol, o Itabirito venceu o Taubaté no sábado, dia 8, lá no Joaquinzão, em Taubaté, e conquistou sua 13ª vitória no Brasileirão A2, finalizando a primeira fase com 13 vitórias, um empate e uma derrota, apenas pro líder Vasco. Então o Itabirito tá numa fase muito boa no Brasileirão, vem de jogos muito bons, meteu 9 gols em Taquatiara, e tem muita positividade para a segunda fase. Na partida em si contra o Taubaté, foi um jogo bem páreo, que foi decidido por 2 peças ali do Itabirito. A Bruna Vitória, na fase mais ofensiva, e a Marcele. Na primeira etapa, o Taubaté tá com muita pressão. Na segunda também, mas na primeira principalmente.
E a Marcele tava segurando muito bem. Tanto que quando volta do intervalo no segundo tempo, aos 13 minutos, tem um lance que causou muita polêmica, uma batida de escanteio, que a jogadora do Taubaté consegue desviar a bola pra dentro do gol, só que a Marcele tira. Não dá pra saber certinho pelas câmeras que nós temos se a bola foi tirada antes de entrar ou depois, mas como não tem VAR nem na 1, também não tem na 2, então a gente é um lance incerto que foi dado pelo campo, nada foi dado, que a Marcele só defendeu. E a Marcele fez mais defesas posteriormente, mas depois desse lance o Taubaté deu uma descansada no jogo, acho que pelo desânimo de ver um gol sendo negado, às vezes pela arbitragem ou por uma boa atuação da Marcele, mas de qualquer forma, um gol sendo negado. E aos 43, o Itabirito conseguiu marcar o único gol da partida, gol de Jufaria, numa batida de escanteio da Bruna Vitória. A Bruna Vitória estava sendo a jogadora mais importante do Itabirito ali no campo, por causa da boa parada. A boa parada da Bruna Vitória é é basicamente a forma mais fácil, entre aspas, do Itabirito conseguir chegar no gol nesses jogos difíceis. A gente já viu na Copa do Brasil, a Bruna Vitória marcando gols de longe, e a bola parada em si também, vem sendo muito importante no escanteio e na falta. Agora, para a próxima fase, o Itabirito vai encarar o Sport, primeiro na Ilha do Retiro, no dia 16, e depois na Ilha do Jacaré, dia 23. As duas equipes já se enfrentaram 2 vezes, uma lá e outra aqui, então o Itabirito tem 2 vitórias, em 2 localidades, já dá uma esperança maior. A primeira partida foi lá, foi 1-0 pelo Brasileirão A2, a segunda pela Copa do Brasil foi 2-1 na Arena do Jacaré. Então é um estádio que o Itabirito vai decidir que já venceu o Sport e dá muita confiança, porque se conseguir passar de fase, a gente vai ter mais um time mineiro na A1 aí, e vai ser o primeiro time mineiro fora de Belo Horizonte que consegue ir para a primeira divisão. É um marco importante esse Itabirito conseguir fazer. Sim, a temporada do Itabirito é incrível, né, gente? Sim. Assim, fazendo, enfim, é muito bonito, um time do interior, né? É um time que se organizou e que tá entregando mesmo. Assim, Sim, né? e o América ainda tem chance de permanecer na 1, né? Então talvez tenham aí 4 times Sim, na temporada que vem. sim, seria incrível, né? Vamos agora falar um pouquinho do mercado, né, do futebol feminino. A gente teve um conjunto de contratações aí de jogo envolvendo atletas mulheres brasileiras. Conta os detalhes pra gente, Nicolas. Conto sim, Carol. O mercado de transferências tá movimentado. A gente sabe que das gringas teve movimentações muito interessantes, teve a Alexia Putellas, mas as brasileiras também estão muito fortes aqui. Acho que a maior contratação, e a que a gente vai acabar comentando muito durante o ano, principalmente ano que vem, com a Copa do Mundo, é a Caroline do Barcelona. A gente tá falando da Caroline, que vem se destacando muito no Manchester City, indo pro atual campeão da Champions. Então, dá uma esperança de que ela consiga se destacar mais ainda e que consiga levar a gente ano que vem. A Caroline, ela foi a contratação mais cara de uma brasileira na história do futebol feminino, sendo contratada por 1,2 milhões de euros, cerca de 7 milhões de reais. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. São nesses pequenos marcos que a gente vai conseguir crescer mais ainda a modalidade e crescer a modalidade no Brasil. Além dessa transferência da Caroline, a gente pode destacar também na Europa a Yasmin, que é a lateral ex-Corinthians, que teve seu contrato rescindido com o Real Madrid depois de uma lesão em maio. É meio triste. É uma jogadora que a gente sabe que podia ser importante nesse ciclo, mas lesionou e tá sem clube até agora. A rescisão foi anunciada em junho e até agora não foi anunciada nova casa para ela. Nos Estados Unidos, a gente pode destacar a Portillo e a Nunes, as duas Gabis. A Portillo, ela fez uma troca entre times dos Estados Unidos. Ela estava no Gotham, agora ela foi pro São Diego. E a Nunes, ela saiu do Aston Villa calma aí. Orlando Pride. Já a Nunes, ela saiu do Aston Villa pro Orlando Pride, onde ela vai poder atuar com outras brasileiras que já estão lá, que é o caso da Marta, da Angelina. Então é importante também ter essa vivência com outras conterrâneas. No mercado nacional, a contratação de maior destaque, por enquanto, foi da Antônia, zagueira do Real Madrid, de seleção brasileira, que foi pro Palmeiras. Uma baita contratação, e é importante a gente ter esse movimento de jogadoras vindo da Europa, que acaba sendo esse lugar que as jogadoras brasileiras querem ir, voltando pro Brasil, né? Acho que é bem importante pra gente conseguir desenvolver nosso futebol aqui dentro, que é como os grandes países estão fazendo. Sim, um reforço importante pro Palmeiras, né, gente?
Acho que, enfim, temos aí nas próximas semanas, né, a 1 e a 2 se encaminhando para o final aí da primeira fase, as próximas fases da Copa do Brasil, o Mineiro, então o semestre, né, promete aí para nossa cobertura aqui do MartaCast. E agora, para fechar o bloco, eu vou passar por um giro das outras notícias do futebol que estão publicadas lá no revistamarta.com. Então, após acordo com a prefeitura, o América mandará jogos do Mineiro Feminino em Conceição do Mato Dentro. O clube anunciou nas redes sociais que trocará seu mando de campo da Arena Independência para o estádio Doutor Juvencio da Silva Guimarães, o Juvenão, em Conceição do Mato Dentro, a cerca de 170 quilômetros de Belo Horizonte. A mudança é fruto de uma parceria entre o time feminino e a prefeitura do município e passa pela figura de Daniel de Paiva, que é gerente de futebol feminino do clube e, ao mesmo tempo, secretário de esportes da prefeitura de Conceição do Mato Dentro. O estádio passou por obras de adequação e a previsão é que passe a ser utilizado no início do Campeonato Mineiro no mês que vem. O Cruzeiro lidera o número de lesões no Brasileirão A1. Só neste semestre foram 6 casos de ruptura do ligamento cruzado anterior, o que leva a equipe a liderar esse ranking que sobrecarrega o seu desempenho médico. A lista de desfalques das cabulosas conta com as atacantes Milene Ravena, a meia Gabi Soares, a lateral Laura Felipe e as zagueiras Tainara e Paloma Maciel. Somada a elas, a atacante Letícia Ferreira também precisou passar por intervenção cirúrgica devido a uma lesão no ombro direito. O Grêmio, segundo colocado, registrou 3 casos, a metade do número celeste. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com o segundo bloco do MartaCast falando sobre tênis. Até mais. E, gente, a gente está de volta com o segundo bloco do MartaCast. Nesse bloco a gente vai falar de tênis. Antes da gente começar, vou pedir para as meninas se apresentarem. Rafa, por favor. Oi, gente, eu sou a Rafaela, sou jornalista e pesquisadora aqui no PPG-Com e no Marta. Oi, gente, eu sou a Ingrid, sou estudante do 7º período de jornalismo aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Sou a Vivian, estudante de jornalismo no 4º período aqui na UFMG e também voluntária no Coletivo Marta. Vamos lá, né, gente? Também falei que eu tava morrendo de saudade do primeiro bloco, também estou com saudades do bloco do tênis, né? A gente teve aí algumas movimentações nas férias, né? Decepções. Estamos de volta com mais, né? Notícias não lá muito boas, mas vamos lá, né? Vamos começar falando dessa notícia, né? Recente, nos últimos dias aí, né? A Bia Haddad Maia anunciou uma pausa na carreira depois de 6 meses, né, da temporada aí 2026 com resultados muito ruins. Ela decidiu, então, né, que não vai jogar o restante dos meses de 2026 para proteger os pontos que ela tem no ranking. Conta os detalhes pra gente, Rafa. Então, Carol, a Bia postou um vídeo, né, nas redes sociais dela, na sexta-feira, no dia 8. Eu confesso que eu fiquei até um pouco apreensiva, assim, quando eu vi que ela tinha postado um vídeo, que a gente já estava acompanhando esse ano, né, um ano muito difícil, assim, ela teve muitos resultados negativos, ela deu uma engrenada um pouquinho quando ela foi jogar duplas ali em Roland Garros, mas depois caiu de novo, então a gente já estava bem apreensivo do que ia acontecer e já estava rolando alguns boatos também, né? Ela estava confirmada no SP Open, mas já tinha algumas pessoas falando que talvez ela não fosse, ela já tinha falado que não ia jogar o US Open, e aí, então, ela finalmente falou abertamente sobre isso, assim, e aí o vídeo que ela postou é um vídeo em que ela aparece mesmo, assim, é bem, pra gente que acompanha a carreira dela, que gosta dela pessoalmente, é muito bom ver que ela fala com uma tranquilidade, assim, dessa decisão, né? Ela conta um pouco de como foi um ano difícil, que ela estava ali para falar, principalmente para quem acompanha a carreira dela e gosta dela, né? A Bia tá num momento muito especial, assim, pessoalmente, né? Ela compartilhou recentemente que ela vai casar, então ela tá bem feliz com esse momento. E acho que é interessante, assim, dela se preservar mesmo, né? Ela fala um pouco disso no vídeo, de que ela quer focar nessas outras coisas, e ela quer principalmente proteger o ranking dela, que é o mais importante, assim, também nessa carreira que foi muito vitoriosa, né? Então, assim, a partir do que a WTA permite, né, do ranking protegido, a Bia, então, ela fica nessa posição de 156 do ranking mundial, e aí quando ela voltar daqui, provavelmente há 6 meses, né, a gente vai acompanhar aí pra ver se ela volta já na gira antes do Australian Open.
ela volta então com esse ranking protegido que permite então que ela não precise jogar Qualify, enfim, que ela consiga ali continuar e trazer novas vitórias, como ela trouxe por muitos anos pra gente, né? Eu vou falar rapidamente, assim, só pra gente não perder um pouco de... Não vou falar da parte ruim, assim, desse ano dela, mas o currículo da Bia ele é muito importante e muito interessante, porque a gente pode falar dos 4 títulos, mas eu tenho visto, assim, um movimento muito legal nas redes sociais, depois que ela anunciou, que as pessoas resgatando jogos muito importantes dela, né? Roland Garros contra a Iga sendo número 1, Vitória contra a Iga como número 1 também. E como que, assim, às vezes a gente olha, foram só 4 títulos, que é muito grande, pensando numa modalidade como o tênis, mas ela também fez jogos memoráveis e muitas semifinais e finais memoráveis, assim, simples em duplas também, muitos títulos, né? Então a Bia, na carreira de simples, ela soma 4 títulos, WTA 250 de Nottingham, WTA 250 de Birmingham, o WTA Elite Trophy e o WTA 500 de Seul. Que o Seul, inclusive, ano passado foi o último torneio que ela jogou, ela estava defendendo esse título e ela acabou caindo logo no começo. E aí, assim, acho que é muito, além dos títulos e dessa carreira que tem, enfim, jogos memoráveis, né, a Bia foi top 10 do ranking da WTA em simples. A gente estava conversando ali um pouco antes do programa, assim, como que desde que o ranking foi criado, né, em novembro de 75, só 130 tenistas já alcançaram o top 10, assim. Então, pensar em todos esses anos, o feito da Bia é um feito, assim, incrível, que a gente sempre tem que resgatar e reverenciar, assim. Então, acho que fica a nossa torcida para que ela se cuide, para que ela foque no que é mais importante nesse momento, e quando ela voltar, a gente vai estar aqui torcendo e vibrando como a gente já esteve em tantos momentos, e destacar também esse movimento muito positivo que tem tido nas redes sociais, tanto de pessoas lá, eu vi a Gabi do vôlei, a Rebeca, muitas pessoas, assim, o próprio João Fonseca falou numa entrevista, muitas atletas, enfim, falando um pouco de como que a Bia é importante, de que ela pegue mesmo, ela tava precisando desse carinho da torcida, e quando ela voltar vai ser incrível, assim, a gente vai estar aqui torcendo. E porque, assim, né, pra contextualizar também, eu acho, a Bia tem muita gente que ataca, assim, principalmente nas redes sociais. Você vê que, mesmo quando ela estava numa boa fase, né, qualquer escorregão ali, ela era muito atacada, né? Na verdade, as mulheres tenistas em geral são muito atacadas, né? Seja por apostadores ou seja por fãs de tênis mesmo, que, enfim, né, gente, as pessoas adoram atacar mulheres atletas nas redes sociais em geral. E ela é uma pessoa que recebia muito hate. Então eu acho que também, diante dessa fase muito difícil, né? E aí que, enfim, dá, né, munição, né, justamente para essas pessoas. Eu acho que aquelas que, né, gostam da Bia, acompanharam a trajetória dela, outras atletas, né, que são muito próximas dela também, meio que se viram numa situação de, ok, vamos proteger essa pessoa aqui, né? Porque não é fácil. Então, eu acho que é isso um pouco, assim, esse movimento, né, de valorizar uma tenista que é a terceira maior tenista entre homens e mulheres na história desse país, assim. Não tem nenhum problema de falar isso. Hoje eu vi até com a minha... Né, temática. A minha camisa temática, né? Porque os feitos dela, muitas vezes são ignorados justamente por essa fase ruim, assim, como se ela não tivesse, né, conquistado o que ela conquistou, né? Tanto no simples quanto na duplas também, né? Uma tenista que, enfim... E a Bia é muito querida pelo circuito também, né? A gente vê muito essa relação. Eu lembro bastante quando ela chegou na semifinal de Roland Garros, aquele jogo contra a Ons, que no final eram 2 tenistas muito queridas ali pelo público que estava assistindo, elas também acho que abraçaram ali no final do jogo, contra a Kazakhtina também, que já lembro delas se enfrentarem também elas são bem amigas, né, a Bia e a Kazakhtina. A própria Iga, elas que sempre comentam coisas uma da outra. Sim. Então a gente vê que realmente é uma pena estar acontecendo isso na carreira da Bia, mas a gente também não pode esquecer a Bia pessoa um pouco também e ver se essa pausa talvez ajude ela a voltar melhor, se é que ela volta. E se não voltar, tá tudo certo também. Ela já deu muito orgulho pro Brasil no tênis e no esporte geral. Então é ver se realmente vale a pena passar por esse desgaste, principalmente emocional, disso que a Carol falou, do hate, porque sempre foi um hate muito pesado na Bia, realmente. Sim. Eu acho que tem uma coisa dela representar alguns valores também. A Bia é uma pessoa muito querida como pessoa. As pessoas gostam dela não só
como atleta, mas gostam dela pela pessoa que ela é, pelo, né, as atitudes, as coisas que ela fala. Então eu acho que ela também acaba se tornando um pouco, sabe, alvo também por quem ela é enquanto pessoa, e não Sim. só, sabe, É. por ser atleta, mulher, tenista, etc. Eu falei assim, o vídeo dela é muito sincero, né? Assim, Sim. né? É ela falando pra quem gosta dela, assim, olha, gente, eu sei que vocês estão preocupados também, né? Então vou dar aqui uma notícia, tá tudo bem, né? Tranquilizar Vou todo tranquilizar mundo. vocês, tá tudo bem. Eu vou dar uma pausa, eu vou me proteger meu ranking. E eu acho que tá uma situação difícil também, né, gente? Assim, Sim. desgastante pra ela, eu acho. Os É. últimos jogos foram difíceis, ela com muita dificuldade emocional também, né? Não era só ser derrotada, mas, né, você via que ela tava com dificuldades de estar em quadra mesmo, assim, Sim. né? E também teve a questão da troca de técnico, ficou muito Sim. tempo com o Rafael, talvez ali pudesse ter parado um pouco antes para ainda pegar um finalzinho de uma época boa e começar um trabalho com um outro técnico. A gente vê que o trabalho realmente dela esse ano foi um pouco mais instável, mas a Bia não saiu do top 200, né? A gente pensa, nossa, um top 200, mas a gente ainda tem que pensar que ela é uma das melhores 200 tenistas do mundo, assim. Sim. A gente leva para um lado pior, assim, de nossa, caiu muito, mas a gente tem que pensar que ela ainda tá no patamar profissional, ela ainda tá num lugar muito bom na perspectiva geral também. Então é isso, né, gente? A Bia, né, vai fazer essa pausa de 6 meses. A gente vai esperar aí, né, como vai ficar, né, o retorno dela, quanto que acontece. E enquanto tem algumas atletas, né, fazendo uma pausa, tem outras retornando, né? A gente viveu aí nos últimos meses, né, esse burburinho em torno do retorno da Serena Williams. Ela e a Venus, né, eram para jogar duplas, né? E um Wimbledon, né? Ou era Estávamos Queen? todas. Sim, era o Era o Wimbledon. Wimbledon, né? Estávamos todas super empolgadas. Super de ver empolgadas. isso. Ela jogou em Queens com a Murova, né? E aí ela jogaria em Wimbledon com a Venus, mas acabou não conseguindo. Ela teve uma pequena lesão no joelho. E agora as duas receberam um convite de Cincinnati para então reeditar a dupla pela primeira vez desde 2022. Conta pra gente, Ingrid. É isso, a dupla das irmãs Serena Williams e Venus Williams está voltando depois de quase 4 anos. Elas jogaram pela última vez uma partida oficial no US Open de 2022, então faz um tempo aí. Elas receberam esse convite do WTA 1000 de Cincinnati, que o campeonato já começa nessa quinta-feira, dia 13 de agosto, vai até o dia 23. E a expectativa desse reencontro, como a Carol falou, vem lá desde o fim de junho, quando elas deveriam jogar o Wimbledon. Infelizmente não aconteceu, mas estamos aí nessa expectativa para esse jogo de reestreia dessa dupla, né? Essa dupla tão vitoriosa. Vou passar aqui rápido, mas elas acumulam 14 títulos de Grand Slam e 3 medalhas de ouro olímpicas jogando lado a lado. Então é uma dupla muito vitoriosa que retornou ao circuito recentemente. A Serena Williams retornou no circuito em junho, lá no começo de junho. Ela tem 44 anos. E a Venus retornou um pouquinho antes, em 2025, jogando o WTA de Washington. Ela ficou 16 meses afastada e voltou. Então, temos essa expectativa, né, para o jogo de volta dessa grande dupla. Sim. Imagino que o plano é jogar o US Open, né? As Sim. duas, né? Então, Sim. vão jogar Cincinnati e aí, na sequência, US Open. Eu tô muito animada, gente. Assim, foi incrível ver ela jogando simples, né? Em Wimbledon. Perdeu, mas assim, 44 anos, dando dificuldade, assim, Uhum. né? 44 anos e depois de quase 4 temporadas sem jogar. Então ela ainda tá pegando ritmo, retornando. Sim, mas ainda tá lá, né? A gente vê, assim, que tudo que faz dela, né, tão especial tá lá. E era uma questão mais de tempo, de bola, né? Que com alguns jogos ela vai recuperar, assim.
Vai ser legal, né? Vai. Tá ansiosa, Vivian, pra ver. Eu tô. Sempre foi um espetáculo assistir as duas, tanto sozinhas quanto na dupla juntas. Eu acho que o tênis sente falta um pouco delas também, Da a gente personalidade delas também, e não a é? gente vê, a gente tava até conversando disso, que a WTA é muito imprevisível, desde que elas saíram ali que elas dominaram o circuito, desde que caiu um pouco essa dominância, a gente não sabe muito o que esperar, quem vai ganhar o torneio, quem vai ganhar o Wimbledon. Então eu acho que talvez, apesar da pressão, claro que tem bastante pressão em cima delas, é esperar elas se divertirem um pouco também, porque eu acho que foi o que faltou na carreira delas. Elas sempre tiveram muita pressão, um domínio muito grande, sempre estar no topo. Eu preciso ganhar, eu não posso deixar a peteca cair. Ver se elas se divertem um pouco também no esporte, né? Que Sim. começaram muito jovens, voltam agora também com uma longevidade muito grande. A gente não tá acostumado a ver tenistas tão velhas assim no circuito. Eu acho que vai ser muito interessante assistir elas, principalmente em casa, né? Elas voltam em casa. Sim. E eu senti isso um pouco desse retorno, essa vontade de se divertir com o esporte. Sim. Óbvio que estão competindo profissionalmente, mas tem a pressão também, mas tem aquilo de aproveitar um pouco do que elas não aproveitaram tanto durante a carreira. Sim. Vamos falar agora um pouquinho da Luísa Stefani. Então, a gente, né, tá aí na expectativa com o Luísa Stefani, né, nessa gira final aí do ano, depois, né, da final de Wimbledon, que infelizmente, né, ela saiu derrotada. E ela não tá jogando o Aberto do Canadá, que acontece em Toronto, para se recuperar de lesão, justamente para chegar inteira aí pro US Open. Conta pra gente, por favor, Vivian, um pouquinho dos detalhes aí de como que tá a preparação mesmo dela pro último Grand Slam do ano. Então, Carol, a Luísa tá fora desde as quadras. Desde o Wimbledon, a gente não viu nada dela desde a derrota na final de duplas. Foi uma derrota, acho que doeu muito em todo mundo. Ela veio de uma campanha na grama muito sensacional. A gente não tava esperando tanto e eu acho que foi isso que doeu. A gente não tinha expectativa, daí a gente criou a expectativa, daí a gente perdeu a expectativa. Mas elas não perderam sets em Wimbledon, então, sabe, foi acho que um pouco disso que doeu. Mas a gente tava esperando realmente um retorno forte agora pra gira de quadra rápida, né? Que é onde a gente sempre viu ela muito bem. Ela tem Grand Slam em quadra dura, ela ganhou o Australian Open nas duplas mistas em 2023, mas ela optou por ficar de fora agora desse primeiro torneio que tá acontecendo esse ano no Canadá, em Toronto, no Canadá, pra tratar de mais uma lesão que tira ela de outro Master 1000 nessa temporada. Agora no cotovelo direito. Ela já vinha usando ali uma proteção no cotovelo há alguns torneios, ela não tinha falado sobre isso ainda, mas já vinha, a gente via que tinha alguma coisa ali incomodando, e agora é voltar 100% realmente pro último Grand Slam do ano e pro Finals, né, que ela vai pro Finals, ela ainda segue ali no Race to Finals muito alta, e a gente ainda não tem certeza se ela volta agora pra Cincinnati. O sorteio do chaveamento de dupla tá saindo agora na tarde da gravação desse episódio, na terça-feira, dia 11. Mas a expectativa é que volte pra ter justamente esse torneio preparação, pra voltar a se acostumar. Na quadradura, a gente acredita que ela esteja treinando, não deve estar parada, mas se adaptar realmente às condições pra voltar pro US Open, que é onde ela tem história ali também, né? Aquela semifinal que ela rompe o LCA com a Dabrowski, e era uma temporada que ela vinha tão bem, assim, que foi outro baque que a gente sentiu. Mas eu acho que ela volta bem, ela tá ali na melhor posição, né? A gente comentou isso no último episódio que a gente gravou, que ela ia chegar à melhor posição do ranking dela, ela tá em 4º lugar. Acima dela tá só a Dabrowski mesmo, que é a dupla, e a Siniakova e a Townsend, que são os nomes do tênis de dupla, e o histórico é difícil. Mas a Luísa, eu acho que vai voltar bem. Eu acho que Eu tô ela... botando fé. Ah. Desde que a gente começou 2026 aí, eu falei Sim. que elas vão ganhar um Grand Slam esse ano. Vão. A última chance é agora Agora... pra eu acertar. Então eu vou continuar falando. Enquanto há chance, né? A gente... Sim. Não, e eu acho a Luísa uma jogadora muito completa. E ela sempre volta bem de lesão. Mesmo quando ela voltou do LCA, ela voltou bem. Sim. Ela tem a lesão do LCA e ela volta. Acho que o primeiro ou segundo Grand Slam que ela disputa, ela ganha. Então, assim, ela nunca teve problema de voltar da lesão. Quando ela teve o desconforto no pé, lá na época de Dubai, no começo do ano, que ela venceu e daí veio, que tirou ela do Master 1000 de Madrid e tudo.
ela nunca teve problema em voltar, assim. Claro, teve ali o deslize em Roma, mas também estava muito em cima. Mas foi lá e ganhou Estrasburgo logo em seguida e chegou muito longe em Roland Garros também. Eu acho que a gente pode ter altíssimas expectativas para ela. E se frustrar também tá tudo Sim. bem, né? Já é um ano tão assim. Sim, não, ela tem título em todos os pisos nessa temporada. Sim. E eu acho que também vem muito forte pro Finals. Talvez ela segure um pouco, não queira gastar tudo ali no US Open pra chegar bem no Finals, que é uma coisa ali que funciona de um jeito diferente, talvez ela tenha mais chance. Chegou na final no ano passado. Então, vamos ver. A Dabrowski também, uma parceira e tanto pra ela, eu gosto muito dessa parceria. Tomara que elas fiquem juntas pro ano que vem também. Sim. E ver o que vai acontecer nesse US Open, né? Que eu muito incerto ainda. Por falar em US Open, o Brasil vai ter somente uma brasileira, né, na chave, que vai ser a Laura Pigossi, que deve disputar aí o qualificatório. Conta pra gente, Vivian, os detalhes. Então, com a ausência da Bia, né, saiu a chave do quali do US Open, a lista, né, a pré-lista ainda vai sair o chaveamento certinho, mas a gente vê só a Laura lá, não era o que a gente estava acostumado a ver, a Laura realmente já vem participando dos qualis dos Grandes Slams, ela participou de todos nesse ano. Ela nunca conseguiu chegar na chave principal do US Open, ela vai para a 4ª tentativa, mas ela vem de uma época muito boa na temporada dela para os níveis que a gente está acostumado a ver realmente a Laura. A Laura, a gente infelizmente nunca viu ela muito no circuito da WTA profissional, a gente sempre viu ela mais nos ITFs, ela vem de vitória no W100 de Gran Canária, no simples, e vem de vitória em casa com a Naoane nas duplas no W75 de Vacaria, que foram 2 grandes torneios para a Laura. A Laura, eu sempre achei a Laura uma jogadora completa, mas no nível dela. Ela tem, claro, medalha olímpica. Que completou 5 anos. Que completou 5 anos recentemente. E eu acho que a Laura pode, talvez, dar uma surpreendida. Eu acho que esse quali, apesar dela não estar alta no É uma boa quali. temporada, né? Assim, Sim. ela tem jogado, claro, né, torneios de nível menor, mas ela vem numa boa temporada, conquistando títulos nesses torneios menores, né? Sim, e ainda não saiu certinho a lista do US Open para as duplas, mas a gente pode também, talvez, esperar a Laura ali como alternate nas duplas. Ela tá ali no top 90, ela é uma boa duplista, talvez a Ingrid Martins também, que vem forte, tá no top 100 de duplas também. E eu acho que, apesar da gente sentir um pouco a falta da Bia, a Laura talvez pode dar um pouquinho de gostinho. A gente não tem muita expectativa dela passar ali da primeira semana. Ela perdeu todos os Grandes Slams na primeira rodada, até agora esse ano. Mas eu acho que a Laura, ela é uma atleta que surpreende muita gente. Às vezes ela dá uns picos assim de... Aquele jogo contra a Bia no SP Open que deu trabalho pra Bia. Sim. Que era um WTA 125. Então é ver. Começa agora, né, no dia 24. Ainda tem um tempinho. Ver como que ela vai se adaptar. Ela já vem... Ela jogou muito no Saibro agora, pós-Wimbledon. E ver se adapta bem pra quadra rápida do US Open. Mas eu acho que pode ser uma chance do Brasil na chave de simples também. Vamos acompanhar, né, gente? E aí a gente vai terminando por aqui o nosso segundo bloco e a gente volta já para falar de vôlei, de ginástica artística e de skate. A gente está de volta para o terceiro bloco do Marta Cast, terceiro e último bloco. Vamos falar aqui agora de vôlei, de skate, de ginástica artística. Antes da gente começar, vou pedir para os meninos se apresentarem. Começa, por favor, Emanuel. Oi, gente, eu sou Emanuel Cortez, sou aluno do 6º período de jornalismo e sou bolsista aqui no Coletivo Marta. Keila. Oi, gente, eu sou a Keila Guedes, estudante do 5º período de jornalismo e bolsista aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, sou Franciele Messias, sou voluntária aqui no Coletivo Marta e estou no 7º período de jornalismo aqui na FMG. Muito bom, gente. Também estava com saudade de vocês, né? Vamos aí, Emanuel voltando para o Marta Cast. Depois de 6 meses aí, tô de volta. E vamos falar aqui, né? Hoje a gente juntou o vôlei com outros esportes, né? Porque o vôlei, né, gente, tá uma Também coisa morno aí meio morno. Tá no limbo, naquele momento da temporada, né? Sim. Em que acabou a VNL, mas ainda não começou, né? Mineiro, nem a Pois Supercopa. Pois é. Superliga. Na Superliga, tudo meio que morno.
Mas, nesse momento, a gente tem aí, né, algumas coisas, algumas movimentações, né, incluindo aí o anúncio recente do Minas, né, de alguns reforços, né, o Minas anunciou a Giovana, a Luzia e a Mayara Basso como reforços, e o novo técnico Leandro Visotto. Conta os detalhes pra gente, Fran. Sim, Carol. O Minas, né, divulgou reforços importantes para a temporada 26-27, na última quinta-feira. Né, o Clube de Belo Horizonte anunciou o ex-oposto Leandro Visotto como novo técnico da equipe, além das atletas Giovana, Luísa Neso e Mayara Basso. O Leandro foi medalhista de prata com a seleção brasileira nas Olimpíadas de Londres em 2012 e fará sua estreia como técnico no voleibol. Ele chega para o lugar do Lorenzo Pintos, né, que deixou o clube no final da última temporada. Já as 3 jogadoras chegam para fortalecer o ataque do time, né, que foi vice-campeão da última edição da Superliga e que manteve boa parte ali do elenco. A oposta Giovana e a central Luzia foram destaques do Barueri na última temporada e a Mayara Basso também fez uma boa Superliga pelo Osasco, que são reforços importantes aí para o Minas nessa temporada. Legal, o Minas, né, gente, se reforçando, né? Não Sim. ficou muito satisfeito com o vice-campeonato, não, né? É uma Não. ótima oportunidade para Luzia também, que ela Sim. fez uma campanha muito boa na VNL. É Sim. muito bom ela ter ido pro Minas e eu espero que dê tudo certo, que ela vingue no Minas. Sim. Muito legal. Vamos, inclusive, falar um pouco aí o que tá se prometendo aí da Superliga nos próximos meses. A Superliga vai começar em outubro. Fala um pouquinho pra gente, Keila, sobre os preparativos, os detalhes que já estão aí anunciados. Então, Carol, a Superliga ela começa oficialmente no dia 17 de outubro e ela está com um término previsto entre abril e maio de 2027, que é mais ou menos essa data assim que termina a Superliga. Não diferente das outras, a edição contará com 12 equipes e dessa vez a gente tem novidade, que é o Abel Moda e Pinheiros, que eles estão retornando à elite do vôlei feminino, que eles estão ocupando os lugares do Tijuca e Sorocaba, que foram rebaixados na temporada passada. Bom, com a nova temporada se aproximando, os clubes já estão se movimentando. O atual campeão, Praia Clube, ele chega com reforços como a ponteira Drúxula, a levantadora Fabiola, as centrais Lara e Ana Carolina, a oposta Carla e as ponteiras Sofia Kuznetsova e Andrea Mitrovic. Assim como a Fran falou, o Minas ele chegou com vários reforços e está confiante e espera-se que esse ano não chegue à final sem o campeonato, espera-se que seja campeão. E vale lembrar também que o Minas ele não está totalmente fechado para a temporada e o clube deve anunciar novos nomes à medida que as atletas estão voltando para o Brasil e tudo mais. E para fechar os times mineiros, a gente tem o Mackenzie, que após uma campanha histórica na última temporada, que após 14 anos sem chegar aos playoffs, eles conseguiram chegar. As meninas fizeram uma campanha muito boa, mas acabou sendo superado pelo Sesc Flamengo nas quartas de final. E para fechar, a primeira rodada já está definida e contará com os seguintes confrontos. O Minas vai enfrentar o Abel Moda, o Bauru vai enfrentar o Mackenzie, Brasília contra o Osasco, Flamengo contra o Barueri, Fluminense contra o Londrina e o Praia Clube contra o Pinheiros. Então temos aí, né, gente, mais uma temporada da Superliga Feminina com os 3 times de Minas, né? Me parece que Praia e Minas, né, com reforços. Mackenzie, na verdade, perdeu mais, né, jogadoras do que, né? Sim, teve uma baixa grande de A jogadores. gente está um pouco preocupado, inclusive, assim, né, com O que se a futuro. vizinha aí, né, do Mackenzie. Porque foi tão bem nessa Foi super última bem, temporada, né? pois é, mas não Surpreendeu. conseguiu, né, manter aí algumas das jogadoras. Mas vamos ver, né? A gente também não estava com super expectativas, né, na última edição e ele conseguiu ir para os playoffs. E acaba que o Mackenzie ele vai tentar Se manter, repetir né? o feito. É. Garantir ali a 8ª colocação para ir aos playoffs. Mas igual você falou, fica difícil. Com poucos, na verdade, não tem reforço e acaba tendo baixa de jogadoras. Ele vai usar certamente as jogadoras da base, assim, né? Sim, Que é a característica do Mackenzie, inclusive, né? Assim, de se apoiar na própria formação das atletas que, né, sobem para a equipe principal. E a Superliga, né? 2026-2027 vai ter também premiação recorde, não é isso, Fran? Sim, Carol. A edição 2026-2027 da Superliga promete ser histórica, né? Na última quarta-feira, dia 5, em reunião realizada no Rio de Janeiro com representantes dos clubes femininos, a Confederação Brasileira de Vôlei, né, a CBV, anunciou a divisão de 3,6 milhões entre os 24 clubes da primeira divisão do voleibol brasileiro, né? Tanto do naipe feminino quanto do masculino.
A premiação será a maior da história da competição, né? E é somente a terceira vez que é entregue prêmio em dinheiro para os clubes. Na última temporada foram distribuídos 3,120 milhões, né, as equipes participantes, e na temporada de 2024 e 2025, o valor foi de 2 milhões e 800. O valor recebido por cada clube vai depender, né, da sua classificação final no campeonato. Na edição passada, o Praia, que foi o vencedor no feminino, e o Sada Cruzeiro, né, receberam 250 mil cada, né, por terem ganhado o título. E o Minas e o Campinas, que ficaram, né, com o vice-campeonato, levaram para casa 200 mil cada um. Nessa mesma reunião, a CBV também anunciou um acordo de transmissão dos jogos da competição. O Grupo Globo continuará sendo o único detentor dos direitos de exibição da Superliga, né? Os jogos serão ali exibidos no Sport TV, na TV Globo, além da transmissão ao vivo e gratuita também no YouTube pela GE TV. Teve muita discussão, né, gente, na temporada passada, né? Sim. Vários atritos, inclusive, né? As pessoas, os clubes reclamando da CBV. Vocês se Sim. lembram da gente falando, Sim, né? sim. Porque tem muito essa crítica de que ninguém acompanha vôlei, mas como que vai acompanhar Sim. se não tá sendo Transmitido de forma mais ampla, Sim. né? E agora com a GETV no YouTube, tem uma expectativa de transmitir mais de 50 partidas ao longo da temporada, então eu acho que Facilita. vai facilitar, né? Porque no O YouTube é acesso, de né? graça, então acho que o acesso vai ser maior ali para assistir o vôlei. E o vôlei tem uma demanda muito grande. Sim. Sim. Pois vamos falar agora um pouquinho de ginástica artística, né, gente? Porque tivemos aí, né, no último final de semana, Flávia Saraiva conquistando, né, um título inédito no individual geral do brasileiro de ginástica artística. Conta pra gente, Emanuel. Isso mesmo, Carol. A Flávia Saraiva, que foi medalhista olímpica com a seleção brasileira lá em Paris em 2024, ela conquistou nessa última sexta-feira, dia 7 de agosto, o título do individual geral do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. E isso é, que nem você mencionou, uma conquista inédita na carreira dela, porque é a primeira vez que ela foi a campeã geral, né? Já tinha vencido provas individuais, mas foi a primeira vez aí que ela foi eleita a melhor atleta da competição, assim, né? Foi a campeã geral. Então, após ótimas execuções nesses 4 aparelhos, com destaque para as barras assimétricas, na qual ela somou 13,700 pontos, ela terminou com um total de 53,900 e assegurou a medalha de ouro. Ela que representa o Flamengo, como a gente vai mencionar daqui a pouquinho, que foi campeã na disputa por equipes. E no domingo, ela brilhou novamente e conquistou mais medalhas nas finais por aparelhos. Na trave, em que ela é especialista, ela recebeu a nota 13,866 e foi campeã. E depois no solo, embalada ao som de Ney Matogrosso e Luiz Gonzaga, ela foi campeã com a nota 13,833. Incrível, né, Flavinha Saraiva aí, acho que com uma carreira que merecia, tava demorando, na Exatamente. verdade, assim, né, ela Sim, ganhar sim. o individual geral, enfim, a gente tem grandes atletas e acho que ela nunca tinha conseguido, né, estar nesse lugar da melhor e Sim. mais completa, mas sempre teve essa característica, né, de uma ginasta muito completa e que... Sim, sempre foi um dos destaques, mas ficou até um pouco na sombra da Rebeca, né? Sim, Então sim. sempre ficou no segundo plano, mas sempre teve lá, sempre teve se Sempre muito destacando. competitiva em Sim, todos os aparelhos, Exatamente. E dessa É. vez ela foi a mais condecorada da competição, né? No total foram 4 ouros e 1 prata. Incrível. E aí, assim, além dela ter ganhado, né, o individual geral, ela também ganhou, junto com a equipe dela, né, do Flamengo, o hexacampeonato consecutivo por equipes do Brasileiro de Ginástica. Conta pra gente, ô Emanuel. Exatamente, nessa mesma sexta-feira, dia 7, a Flavinha, junto com a Rebeca Andrade, a Lohane Oliveira, que também são medalhistas olímpicas, a Gabi Bolsas, a Júlia Coutinho e a Larissa Machado, subiram no lugar mais alto do pódio por equipes, né, com o Flamengo, somando 160,200 pontos no total. Então eles foram campeões gerais, na frente do Pinheiros, que ficou com a medalha de prata, e a equipe do SESI São Paulo, que ficou em terceiro. Legal, né? O Flamengo aí construindo uma tradição mesmo, né, gente? Na Sim, ginástica sim. artística. São muitos anos aí de uma hegemonia na modalidade, né? E a presença da Rebeca, da Flavinha e da Lohane, ela acaba a presença delas acaba confirmando mesmo como que vem crescente a ginástica do Flamengo. Isso meio que encoraja as novinhas, né? As Sim. novatas e tudo mais, para continuar esse legado da ginástica brasileira, que tá muito bom.
Sim, E e tem todos sido, os tem sido um dos principais frutos do Sim, Brasil em sim. qualquer lugar, nas Olimpíadas, nos Mundiais, sempre tem sido aí quase que medalha garantida nos últimos anos. Então, é muito importante dar valor para essa modalidade também, porque o excelente trabalho do Flamengo lá no Rio de Janeiro, elevando o nível dessas atletas, né, para competir internacionalmente. Sim. sim, E circulou muito, né, os vídeos da Rebeca, sim. né, que acho que foi a nota mais alta No mundo, em no mundo em 2026. 2026 no salto. São- E aí, enfim, né, vocês se lembram da história que ela não ia, né, mais competir no Sim. Sim, ela salto. ficou um ano É, parada e tudo mais. e aí voltou e fez a maior nota aí de 2026, né? Enfim, toda vez que tem um campeonato importante de ginástica artística, as imagens circulam, porque todo mundo adora assistir, né, gente? É Sim. uma modalidade que enfim, hipnotiza a gente, né? Sim. Vamos falar agora um pouquinho de Raíssa Leal e falar um pouco, né, de skate. A Raíssa voltou aí, né, e venceu uma disputa super acirrada no SLS Rio Takeover. Conta pra gente os detalhes, Emanuel. Isso mesmo, Carol. A Raíssa Leal, nossa fadinha, nesse último domingo, dia 9 de agosto, foi campeã da etapa do Rio de Janeiro da Street League de Skate. Diante de um Maracanãzinho lotado. Foi a primeira vez, inclusive, que esse ginásio recebeu uma competição da SLS. Ela encerrou a final feminina com 20,9 pontos, vencendo uma disputa muito equilibrada com a japonesa Momiji Nishia, que é a campeã olímpica de 2020. Que terminou em segundo com 20,7 pontos. Então, apenas 2 décimos separaram a Raíssa da Nishia. Então, essa etapa ela foi disputada num formato um pouquinho diferente, que é o Spot Takeover. Geralmente a gente tem lá as atletas dando 2 voltas e fazendo 5 manobras separadas, mas dessa vez foram elas fazendo 7 manobras individuais, onde as 3 principais notas dessas 7 manobras eram somadas para compor a nota final. Então não tinha aquelas voltas clássicas, né, que eles têm um tempo para fazer a apresentação. Então, ela, depois de ter se machucado, né, no sábado e não ter certeza se ia conseguir disputar o final ou não, ela conseguiu. Ela não começou da maneira esperada, porque ela já errou na primeira manobra, enquanto a Nishia já conseguiu assumir a liderança. Mas logo depois ela fez 2 manobras muito boas, que renderam nota 6,8 e 7,1, e ela retomou a liderança. Só que já na reta final, faltando 3 manobras para acabar, a japonesa conseguiu a maior nota da competição, com uma manobra que rendeu para ela 8,7 pontos e voltou a assumir a liderança. No finalzinho, a Raíssa conseguiu recuperar e assumir a vantagem com 20,9 pontos, e ela chegou já nessa última tentativa na frente. Então, a Nishia, que ia fazer essa manobra primeiro, precisava melhorar sua pontuação para conseguir ultrapassar, mas ela errou. Então, a Raíssa chegou na sua última manobra já com o título garantido. Então, mais uma vez aí a fadinha subindo no lugar mais alto do pódio, ela que é multicampeã. Então, ela terminou com a medalha de ouro, enquanto a Nishia ficou com a prata, e a espanhola Daniela Terol completou o pódio com 17,7 pontos. Tinha um tempinho que a gente não falava da Raíssa, né? Ela teve Sim. uma lesão Sim. no primeiro semestre, né? Sim, E ela teve uma lesão e voltou agora a competir. E ela até fala na entrevista que ela ficou um pouco nervosa, né? Por causa que ela caiu no dia anterior, e aí ela ficou naquela insegurança, mas ela falou que fazer terapia foi muito importante também para controlar essa ansiedade. Então é muito importante ver a Raíssa voltando a competir, né? Bem de saúde. E ganhando. E ganhando, né? exatamente. Porque a Raíssa sempre uma expectativa de medalha, né? Sim. Então. E essas disputas, né? O Brasil tem, enfim, recebido, né, várias disputas da SLS, Sim. que também é uma coisa muito legal, né? Assim, Sim. É isso, gente. Então a gente vai terminando o episódio dessa semana, né? Primeiro episódio do semestre. Estaremos, né, aqui. Espero que vocês estejam também conosco pelo resto do semestre. O MartaCast, ele é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. Quer saber mais sobre as notícias esportivas de modalidades femininas? Acesse o nosso site, o revistamarta.com, ou nos siga no Instagram, o @revistamarta. Você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104.5 FM, Rádio FMG Educativa, em Belo Horizonte, região metropolitana. Semana que vem a gente está de volta.